Adelante, chicos, pueden comenzar. Buenas noches, doctor Pablo. Buenas noches a todos mis compañeros que están acá, presentes en el día de hoy. Ah, Bienvenidos a nuestro trabajo sobre el tema es la óptica de la visión. Y puede pasar. Tenemos aquí todos los integrantes de nuestra equipo de nuestro trabajo, que son el Felipe Borges, Alceu Bueno, que soy yo, Pamela Monique, Raíssa Pires, Luis Felipe, Emanuele Fagundes. Pode pasar. Y acá son los contenidos que son de nuestro tema, que son los principios físicos de la óptica del ojo y el sistema humoral del ojo y el líquido intraocular. Pode pasar. Entonces, una breve introducción, que é o estudo del ojo y de la óptica de la visión, permite comprender los principios físicos de la luz que se aplica en la formación de imágenes de la retina. Es muy importante conocer todos los principios físicos de la ciencia de la física para comprender lo que lo hace en nuestro ojo, un órgano de nuestro cuerpo. Entonces, para comprender la fisiología del ojo, es importante comprender la física y comprender los sistemas en el conjunto. Entonces, es muy importante conocer la óptica del ojo porque es un órgano muy importante de nuestro sistema nervioso. Voy a pasar. Principios físicos de la óptica. Pasar. Entonces, hablando un poco sobre la refracción de la luz. Primero, la velocidad de la luz en el aire es alrededor de 300 kilómetros por segundo. En el libro de Gaito nos da muchos ejemplos de los concretos de vidros, que cuando la luz pasa sobre estos concretos de vidros, ¿cuáles son las alteraciones de la luz? Entonces tenemos acá en el principio que quando a luz passa por um meio, que seria este concreto de vidro, diminui sua velocidade ao redor de 200 quilômetros por segundo. Então, podemos dizer que a luz sofre uma maior lentitude e diminui aumenta sua lentitude e diminui sua longitude quando recorre sólidos e líquidos transparentes. E nós outros chamamos uma alteração que ocorre em la luz, em la velocidade de la luz, em los raios de luz, nós chamamos de refração, que é o câmbio que sofre los raios de luz. E também temos o índice de refração de este meio. É um cálculo sencillo, nada mais só para mencionar que é a velocidade de la luz sobre a velocidade de la luz em este meio, que acá temos el 300 quilômetros por hora por 200 quilômetros por segundo, perdão, que nos dá 1,5, que é o quociente de este cálculo. Sí, também temos a menção que el índice de refracción de la luz en el aire es de 1, porque 300 divididos por 300 nos dá el cociente de 1. Pode passar. Então, acá temos algumas imagens representativas para o entendimento melhor. Esta imagem é nada mais do que eu acabei de mencionar. Mostra a refração de la luz, o cambio de direção que sofre os raios de luz. Acá temos algumas ondas de luz em la imagem A, pero la representação del medio sólido, que seria um concreto de vidro, acá em la imagem, está perpendicular a los rayos de luz. Entonces, los rayos de luz no sufren ninguna alteración cuando lo concreto de vidro está perpendicular a ellos. Pero en la imagen B, lo concreto de vidro sofre uma alteração de sua direção, fica mais oblíquo
y los rayos de luz sufren una alteración, que sería la refracción, el cambio de la dirección. Y también sofrem la alteração da velocidade e de sua longitude. Pode passar. Temos acá uma informação muito importante sobre a aplicação dos princípios da refração a las lentes. O livro de Gaito nos dá os exemplos de las lentes convexas e las lentes côncavas. É importante conhecer estes princípios porque as lentes convexas se assemelham a el cristalino de nosso ojo, que mais à frente iremos, mis companheiros irão falar sobre el cristalino del ojo. E primeiro, explicando o que é uma lente convexa e o que é uma lente côncava. A lente convexa é a lente que tem a curvatura hacia fora, ¿sí? Que tem as curvaturas hacia fora, e a lente côncava é a que tem a curvatura hacia dentro. E para entendimento, a refração que sofre a lente convexa é nada mais que em el medio, el primer rayo que passa em el medio não sofre nenhuma refração, pero quando atinge a parte convexa, a curvatura de la lente, sofre uma refração, uma desviação de sua direção, el cambio de sua direção hacia dentro, que todos os raios se encontram em um solo ponto que chamamos del punto focal. Hablando em outras palavras, os raios sofrem uma convergência hacia um ponto focal. Os raios entram em uma concordância, ¿sí? E em la lente côncava hace el contrario, ¿sí? La desviación, o sea, la refracción es hacia afuera, porque la curvatura es hacia afuera, hacia adentro, pero la desviación que ocorre é uma divergência de los rayos. Então, os raios são paralelos, eles são aislados uns de los outros. Então, a outra imagem ali tem uma representação de uma lente côncava e os raios estão todos aislados uns de los outros. Pode passar. E teremos também a refração em lentes cilíndricas e esféricas. As lentes esféricas, elas têm um foco pontual de los rayos, que as lentes esféricas podemos dizer que, por ser convexa também, formam o mesmo ponto focal que eu acabei de mencionar. Elas têm a mesma função que uma lente convexa normal. Elas vão formar o ponto focal normal, pero a informação importante é que a desviação, a refração se produz em todos os bordes. Então, não importa o borde que está, se esses raios estão, que vai produzir o ponto focal. Y uno de los ejemplos es una lupa, ¿sí? Que la lupa se tiene los rayos solares produzidos em elas, atravessando por elas, acabam formando o ponto focal. E se nós outros colocamos em uma hoja de papel, acaba queimando esta hoja de papel em um solo ponto. Este é o ponto focal. Acá temos a representação também de la imagen B, também tem a lente cilíndrica. A lente cilíndrica, mientras forma um foco lineal de los rayos. A lente cilíndrica forma a linha focal, que é nada mais do que se produz em um solo plano. A lente cilíndrica irá produzir a refração de la luz solamente em um de seus bordes, em el borde superior e en el borde inferior, pero não lo hace em los outros. Então, só se lhe produz a refração, a desviação de los rayos em apenas alguns bordes. E um exemplo muito importante é os tubos de ensaio. Os tubos de ensaio se llenamos de água e miramos também através de los rayos de sol em uma hoja de papel, acabam formando a linha focal. É somente uma linha de los focos de los rayos de luz. Pode passar.
Acá tenemos la combinación de dos lentes cilíndricas, una explicación sobre dos lentes. La primera imagen es una representación mejor sobre la concentración que se produce en los rayos de luz sobre esta línea focal, ¿sí? Y también es importante mencionar que son lentes convexas, mas si las lentes cilíndricas fueran cóncavas, fossem côncavas, teriam provocado a divergência igual que uma lente côncava normal. Provocariam a divergência de los raios luminosos em um solo plano também, do mesmo modo que as convexas. E temos a combinação de duas lentes cilíndricas, que o livro de Gaito nos menciona que duas lentes, uma em elo horizontal e outra em elo vertical, as lentes que formam ângulo recto entre si, a fim de poner manifesto que uma lente cause a convergência. Então, uma das lentes provoca a convergência e a outra hace em el plano perpendicular, ou seja, em uma direção contrária, sim? Mas pero las duas provocam esta convergência de los raios de luz que hacen praticamente a mesma função do que uma lente convexa esférica. Pode passar. E temos também a distância focal. A distância focal é a distância de la lente hasta el punto focal. En la primera imagen tiene una imagen sencilla de la lente convexa normal, que los rayos procedentes de una fuente alejada formam la refração normal do que uma lente convexa provoca, ¿sí? Então, temos a concentração, a convergência de los rayos de luz hacia um ponto focal normal. A segunda imagem, a imagem del medio, temos uma fuente pontual, pero que está provocando uma divergência de los rayos de luz que chegam a uma lente convexa normal, pero com esta divergência acaba causando uma concentração, tem uma concentração de los rayos de luz, e esta concentração de los rayos de luz provocam também um ponto focal, pero la distância focal, que é a distância entre la lente hasta el punto focal, é maior. Então, quando tem a divergência, tem uma fuente pontual, provoca uma maior distância focal. E la imagen de abajo, temos também uma fuente pontual, causando a divergência, pero que quando chega a la lente, pero la lente de abajo es mayor. Cuando llega en la lente, la distancia focal, que es la distancia entre la lente hasta el punto focal, es menor. Entonces, cuando la lente convexa es mayor, la distancia focal es menor. Pode passar. E temos acá a representação de uma formação de uma imagem por uma lente convexa. Entonces, como yo hablé en el inicio, los rayos de luz que pasan al medio de la lente no sufre ninguna refracción. Ela es lineal. Entonces, acá en la imagen A tenemos una línea que pasa de un extremo a otro que no sufre refracción. Pero los otros que llegan a la curvatura de la lente sufren una refracción, pero se encontram todos eles em um ponto focal. E isto ocorre em el cristalino del ojo. Na imagem B, temos a representação de uma imagem de um homem jogando jogar beisebol, que nós outros temos a informação que todos no, todos nós outros produzimos uma luz. Então, esta luz passa por el cristalino del ojo e chega a nuestro cerebro como uma imagem ao contrário, hacia a virada de ponto.
punta cabeça. Sí, entonces esta imagen es al contrario, pero nuestro cerebro identifica y consegue mirar, consegue hacer la identificación normal de los rayos de luz, pero es importante mencionar que tiene esta refracción y tiene esta formación al contrario. Pode pasar. Y tenemos también la determinación del poder de refracción de una lente dióptrica. La, la medida que é usado para medir a distância focal é a dióptria. A dióptria é nada mais, nada menos que a unidade de medida para medir a distância focal. Então, temos acá em la primeira imagem com uma dióptria, ou seja, quanto maior seja a distância focal, acá temos uma distância focal de mais ou menos 1 metro de distância, que esta distância focal causa uma dióptria de 1, que o cálculo usado é 1 metro divididos por la distância focal divididos por la dióptria, que nos dará sobre la refração, que nos dará la dióptria mais 1. E a segunda imagem nos dá uma menor distância focal, então a dióptria é 2. E a imagem 3 também nos dá uma dióptria que é muito maior, uma distância focal que é muito menor, sim, que nos dá uma dióptria maior. Agora passar. Gracias. Buenas noches, yo voy a empezar a hablar sobre la óptica de ojo. Acá vamos a hablar sobre el sistema de lentes, la acomodación, el diámetro pupilar, la agudeza y errores de la óptica. Puede pasar. El sistema ocular de lentes, como vemos en la imagen, es formado por la córnea, el humor acuoso, el cristalino, ya mencionado por mi colega, y el humor vítreo. Y acá hay menciona la separación, porque la córnea tiene la separación sobre el aire, su cara anterior, ya su cara posterior va a estar separada del humor acuoso y el humor acuoso va a estar separado por la cara anterior del cristalino y después la cara posterior del cristalino con el humor vítreo. Acá en la imagen podemos ver cada índice, já mencionado por mi colega. El aire, como ele habló, es 1, el valor de 1. La córnea ya es 1,38. El humor acuoso, 1,33. El cristalino, 1,4. Y el humor vítreo, 1,34. Puede pasar. Esto vai refletir em quê? Para falar de maneira mais sistemática, algebricamente, se junta esse sistema de lentes como se fosse uma sola lente, em que seu centro focal vai ser de 17 milímetros e seu poder total de refração é de 59 dióptrias. Isso para a visão de lejos, que é quando o cristalino vai estar mais relaxado. Então, ele vai estar com uma forma mais convexa. Acá tienen algunos datos que la córnea tiene 2/3 de estes 59 dióptrias, que va a dar quase 40. Já el cristalino, apenas 1/3, ou seja, 20, para simplificar. E por que hace tanta diferença entre os dois? É porque a diferença de la córnea com el aire é muito grande. De 1 para 1,38 é muita coisa. Por isso, a córnea é mais potente, pode-se dizer. Já como o cristalino está entre o humor aquoso e o humor vítreo, pode-se ver que os índices
não tem tanta diferença. Por isso, seu valor é 20. Pode passar. Como meu colega já explicou, na formação de uma imagem, em el ojo funciona exatamente como em las lentes, ¿sí? La retina vai receber esta imagem invertida e a partir de aí, em la retina tem os conos e os bastones. Eles vão, por conta da luz, vão criar um sinal nervioso que vai viajar pelo nervio óptico até chegar no cérebro e a partir de aí, o cérebro vai a entender que deve se como deve se entender. Vai ver invertido, mas vai achar normal. Esto vai ser mais elucidado no próximo capítulo. Creio que é o próximo grupo da semana que vem. Pode passar. Y así es. O mecanismo de acomodação. Para simplificar, o mecanismo de acomodação seria como o poder de cristalino de mudar sua forma, de uma forma de moderada convexidade para uma forma de maior convexidade. Em los niños, para mirar a diferença, depois, mais para adelante, eu vou falar sobre como é em los mais viejos este poder de acomodação. Em los niños, normalmente, eles podem acomodar de 20, que é o normal, hasta 34 dioptrias de poder de refração, de acomodação. ¿Sí? Hablando sobre o cristalino, ele está preso entre aspas, por ligamentos suspensórios. ¿Por que isso? Como el cristalino es una bolsa y dentro de él tiene un líquido viscoso pero transparente, este líquido é um líquido proteínico que tem uma propriedade viscosa e se não tivesse nenhuma tensão, o cristalino adoptaria uma forma muito cilíndrica. E por ter essa tensão de los ligamentos suspensórios, ele fica com uma posição mais plana, quase plana. Acá também temos que falar de músculo ciliar, porque o músculo ciliar ele tem dois tipos de fibras. Elas atuam independentemente, pero pelo mesmo estímulo. São estímulos nerviosos do sistema parasimpático, que fazem que ele contraga esse músculo e a partir dessa contração, os ligamentos perdem tensão. Então, o cristalino pode acomodar-se e ficar mais convexo, dando um poder maior de acomodação e de refração. Pode passar. Como eu já falei, a acomodação está dada por sinais nerviosos parasimpáticos. A contração vai ser o relaxamento de los ligamentos suspensórios. E isso faz o grosor do cristalino aumentar e assim aumenta o poder de refração. O sistema, o estímulo simpático já é o contrário do parasimpático, ou seja, ele vai relaxar o músculo ciliar, pero como este sinal é tão débil, quase que pode-se dizer que não tem nenhuma função tão interessante, tão buena nesse sistema de acomodação. Pode passar. Acá, como eu tinha falado, que ia falar de la dioptria em los mais viejos, vou falar de la presbicia, que é a perda de acomodação do cristalino. Isto é uma coisa normal que vai acontecendo a passar do tempo, e como el niños era de 14 dioptrias, uma pessoa de 45 a 50 anos chega a ter solo 2, hasta 2, e de 70 hasta 0. E isto sucede porque, ao passar do tempo, o cristalino vai perdendo suas características. Ele vai perdendo a capacidade de cambiar de forma.
porque ello crece y engrossa. Y también a desnaturalización de sus proteínas del líquido viscoso também atua sobre isso. Então, por isso se perde esse mecanismo de acomodação ao passar do tempo. Pode passar. A presbicia também é chamada de visão cansada, mais conhecida. Vista cansada. O diâmetro pupilar é basicamente relacionado com a função da íris. Que a íris, que ela hace? Ella que vai controlar a luz que chega em nossos olhos. Ou seja, ella vai cambiar o diâmetro pupilar, que é a parte negra do olho, parte do centro. Então, vai funcionar como um esfíncter. Ou seja, vai abrir e cerrar, diminuir e agrandar-se para, dependendo de como esteja o ambiente. Ou seja, num ambiente muito claro, a pupila vai diminuir, ou seja, vai ser miose. E num ambiente mais escuro, vai ser midríasis, que vai a crescer mais a pupila. A pupila do olho humano, como eu coloquei aqui, pode chegar a reduzir-se hasta 1,5 milímetros e pode ampliar-se hasta 8 milímetros. E a luz que chega é equivalente ao quadrado do diâmetro que esteja a pupila no momento. Por exemplo, se esteja a 2, a área de luz que vai entrar seria 4 milímetros. Pode passar. Diâmetro pupilar ainda, a profundidade de foco. Profundidade de foco do sistema cristalino, ele aumenta quando diminui o diâmetro pupilar. Seria como se fosse um binóculo, como se fosse um zoom, por exemplo, pelas câmeras. E acá tem neste exemplo, na primeira imagem de cima, o diâmetro da pupila está muito cerrado, ou seja, a luz entra mais focal, mais numa linha mais correta, e no segundo, já com mais diâmetro da pupila, entra mais luz. Pero se olhem nas linhas pontilhadas, seria como se a retina se movesse. E na primeira imagem de cima, quando ela se move, não há tanto câmbio. Ou seja, a visão continua sendo focada, buena, sem nenhum borrão. Pero se hace isso na segunda imagem, que é a de abaixo, ella já teria borrones. ¿Sí? Uma coisa mais a hablar é sobre os músculos, que eu não citei, é que os estímulos parasimpáticos que fazem com que eles contraiam não são de maneira abrupta, porque se fosse, perderíamos o foco da visão. Então, são de maneira crescente, para que mantenha o foco em el objeto que esteja olhando. Pode passar. Agora é minha companheira que vai falar. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Entonces, ahora iré a hablar sobre los errores de refracción. Voy a empezar hablando, antes de los errores de refracción, sobre la visión emétrope. O que seria a visão emétrope? É a visão normal. E seria que, quando o olho é capaz de ver objetos distantes com claridade, quando o músculo ciliar se manter relaxado. Então, quando o músculo estiver relaxado, músculo ciliar, as pessoas vão a mirar com nitidez os objetos distantes. E, para enfocar em objetos de cerca, o músculo vai contrair. Então, esse músculo, na imagem 2, vai estar contraído, vai estar curvo, que daí as pessoas conseguem mirar com claridade as coisas, as cercas.
Pode passar. Agora, entrando nos erros de refração, temos por primeiro a hipermetropia. O que seria a hipermetropia? É quando o globo ocular está demasiado curto do que o ovo sano, ou um sistema de lentes demasiado débil. E o que ocorre? A imagem vai se projetar depois da retina. Podemos mirar isso em la imagem 2. E lá, imagem 1 tem a árvore sendo projetada em la retina e a persona com hipermetropia, em la imagem 2, vai ser formada a imagem depois da retina. E as pessoas com hipermetropia são conhecidas por não mirar muito bem os objetos que estão cerca deles. Por quê? Vão ver o objeto borroso. Pero os objetos que estão lejos dele podem enxergar com borroso. Só que quando ativa o mecanismo de acomodação, o objeto que está lejos dele vai começar a ficar nítido. E por isso, com o tempo, as pessoas não conseguem mirar os objetos de cerca. Por quê? Por já ter ativado o mecanismo de acomodação, vai a chegar em seu limite. E com isso, não vai ter capacidade de centrar um ponto focal em la retina, o que faz a pessoa ver esse objeto cerca dela todo borroso. E em la vejez, o cristalino já ha adquirido uma presbícia, que é como nosso companheiro falou, que quando o ojo perde gradualmente a capacidade de ver os objetos cerca. Pero em la vejez, a pessoa com hipermetropia não vai ser incapaz de acomodar, ter um mecanismo de acomodação, vai ser insuficiente para enfocar tanto o objeto cerca como também os objetos que estão lejos, porque o cristalino já vai estar desgastado. Pode passar. Agora sobre a miopia. É o contrário da hipermetropia. Uma pessoa com miopia não vai conseguir mirar com nitidez os objetos que estão lejos dele. Isso porque os raios de luz vai ser projetados delante da retina. Por quê? Porque o globo ocular é demasiado largo. Em la hipermetropia, o globo ocular é curto. E agora, em la miopia, o globo ocular é largo. Então, ali na imagem 1, dá para ver um ovo normal, com o seu globo ocular, e na imagem 2, o ovo com miopia, que está demasiado largo, e lá a imagem está sendo projetada delante da retina. E a pessoa com miopia, ela possui um ponto lejano, o que seria? Que é o limite onde essa pessoa vai ter uma visão nítida. As pessoas com miopia são conhecidas como elas veem as coisas em modo retrato. No exemplo, na imagem 3, o pero está bem nítido, só que o que está ao redor dele ou atrás, a pessoa com miopia já não se vê muito bem, que está todo borroso. E isso é por conta de seu globo ocular demasiado largo. Pode passar. E agora temos a correção da miopia e da hipermetropia com o empleo de lentes. Começando por la miopia, como o seu globo ocular é demasiado largo, vai a ter um grande poder de refração. E para neutralizar esse grande poder de refração, se adere lentes côncavas, que vai projetar divergência, como nosso colega disse anteriormente, e a imagem que está sendo projetada delante da retina vai começar a ser projetada na retina por causa dessa lente côncava, porque ela divergiu
los raios. Já em la hipermetropia, como se corrigir com o empleo de lentes, a visão é anormal, e para corrigir, vai se aderir uma lente convexa. Por quê? Porque as pessoas com hipermetropia, a imagem é formada detrás da retina, e com esta empleo desta lente convexa, a imagem vai vir para frente, formando em la retina. Pode passar. Sobre o astigmatismo, temos que a imagem vai se formar em um plano, é enfocada em uma distância diferente do que corresponde ao seu plano perpendicular. Então, ela vai ter 2 planos, e os planos vão ser enfocados em distâncias diferentes. E o astigmatismo, ele obedece uma curvatura da córnea, que é diferente dos anteriores, como miopia e hipermetropia, é o globo ocular. Já o astigmatismo é um problema em la córnea, porque a córnea vai estar com uma curvatura demasiado grande. Um plano do olho vai estar maior que o outro, e a persona não mira nem de cerca e nem de lejos. Tudo que mirar está borroso. Pode passar, por favor. Ainda no astigmatismo, vou dar um exemplo desses planos no normal. Temos a primeira imagem, né, com na vista lateral, e a vista de frente, como a persona vê de frente a córnea. Vamos ter 2 planos, de A a C e o plano de B, D. Na vista lateral, miramos o plano BD. E em la vista de arriba, podemos mirar o plano AC. Esta é quando está tudo normal. Em la imagem 2, a pessoa que tem astigmatismo, por ter uma curvatura demasiado grande, ocorre que o plano BD, ao ser formado em la retina, vai vir para frente, que ocorre que a pessoa verá coisas borrosas porque o plano BD está demasiado largo. E por estar largo também afeta um pouco o plano A a C, que daí, ao invés de ser a imagem ser formada na retina, vai estar formada detrás da retina. Pode passar, por favor. E daí, como podemos para corrigir com lente cilíndrica o astigmatismo? É um empleo de 2 lentes, porque por agir em planos diferentes, tem que usar mais de uma lente. Temos um exemplo da primeira imagem, né? Que vamos ter que, por o plano BD, ele tem um maior poder de trópico, e o plano AC tem um menor poder de trópico. Isso ocorre que podemos usar uma lente esférica. Como nosso amigo anteriormente disse, a lente esférica pega vários pontos, pero o ponto que vai melhorar a visão vai ser o AC. Então, o que formava detrás da retina vai vir para adelante e vai ser formada a imagem em la retina. Só que com isso, com essa lente esférica arrumando o plano AC, vai ser com que o plano BD llegue muito mais para adelante do que o normal. Então, vocês vai ter que emplear outra lente, que vai ser a lente cilíndrica, só que é a lente cilíndrica côncava. Por quê? Porque se pegasse lá convexa, o ponto focal do plano BD iria ligar muito mais para adelante. E com a lente cilíndrica côncava, hace com que esse ponto BD, ao invés de venir para mais adelante, vai ligar para trás para ligar em uma retina. Então, vai se usar na lente cilíndrica côncava e também na lente esférica, porque daí pega o plano BD e o plano AC. E como saber se
essas lentes estão funcionando, como que um oftalmo sabe que está tudo correto. Vamos ter na imagem 4 este esférico, e daí temos ali AC. Quando emplenhamos a lente esférica, supongamos que esta imagem 4 está todo borroso. Então, a lente esférica do plano AC ali, que está horizontal, está tudo borroso. E quando emplear a lente, a persona vai ver nítido. Solamente o plano horizontal de AC. Pero o resto, todo o resto estará todo borroso. Solo a AC que não. Então, vocês têm que aderir à lente cilíndrica côncava, que com isso está em vertical, vai aderir, além do horizontal estar nítido, estará o vertical também. E por ser um lente esférica, vai pegar os pontos que estão borrosos. Então, a persona vai ver todo nítido com essas duas lentes. Pode passar, por favor. Ahora sobre a correção de anomalias ópticas com lentilhas, o emprego de lentes de contato. Podem colocar acopladas perfeitamente encaixadas em la cara anterior de la córnea. A lente de contato, ela anulará quase por completo a refração que se produzirá em la cara anterior de la córnea. Então, toda a refração que tiver em la córnea, esta lente ela vai anular essa refração. Pode passar, por favor. Daí temos como exemplo dessas deformações da córnea, que para usar essas lentes, temos o queratocono, que é quando a córnea, ali na imagem abaixo, a córnea vai ficar praticamente irregular, por a refração dela ficará pontuda, vamos assim dizer. Então, vocês adere essa lente para modificar a córnea para que não cresça mais ou que modifique a visão, porque o queratocono pode afetar a córnea e também ocorrer miopia, astigmatismo e aumentará a lente muito mais rápido. E temos na imagem 1 um exame de um paciente real, que é de mi ojo, porque eu tinha queratocono. Então, donde está rojo e amarillo, é onde mi córnea estava com deformação, estava muito mais para adelante do que o normal. Então, como estava progredindo muito rápido, não deu para chegar a colocar as lentilhas. Então, tive que fazer uma cirurgia, conhecida como crosslink, para parar de aumentar mi córnea. Então, ali, não sei se dá para mirar muito bem, tem uma linha azul e logo arriba del azul tiene una roja. Y eso es mi córnea. Estava maior do que o normal, do olho esquerdo e do direito. O esquerdo estava pior, então eu tive que fazer a cirurgia primeiro em esquerdo e começo desse ano, fui a ser em o direito. Então, isto afeta, o queratocono afeta muito a córnea. E também produzindo astigmatismo, miopia, atrapalhando todos os outros problemas. Pode passar, por favor. Agora, sobre as cataratas, são zonas opacas em el cristalino. Então, o que seria cataratas? Consiste em uma ou várias zonas túrbias ou opacas no interior do cristalino. O que ocorre? A pessoa com cataratas vai ter alteração frequente vai ter desnaturalização das proteínas, das fibras do cristalino. E isso ocorre na coagulação e genera áreas opacas. Então, a pessoa com cataratas normalmente vê com um ponto negro
normalmente su visión tiene un punto negro. E mirando assim, dá para ver que fica borroso la córnea. E la cataratas puede corrigir por extirpação quirúrgica del cristalino. Então, vai retirar o cristalino e o olho vai perder grande parte da refração. E o que podemos fazer para restituir esse cristalino? Se emplea uma lente convexa potente dentro do ovo, no lugar que ocupava o cristalino que foi extraído. Então, ali podemos ver um ovo normal, na imagem 1, de uma pessoa, o cristalino claro e tudo normal. E na imagem 2, a pessoa com catarata, podemos ver que no cristalino terá uma coagulação por causa da desnaturalização de las proteínas. Daí o cristalino fica opaco. E na imagem 3, é a lente convexa potente que se emplea no lugar do cristalino que foi extraído. Podem passar. Gracias. Buenas noches. Voy a explicar ahora una parte muy importante de la óptica de ojo, que sería la agudeza visual. Bueno, la agudeza visual es la capacidad del ojo para percibir detalles finos. Sería como la nitidez, o sea, la capacidad de distinguir aquello que sería menos aparente, es decir, bueno, un individuo puede tener la agudeza alta, que sería una alta capacidad para distinguir pequeños detalles, muy pequeños. Por ejemplo, sería leer letras pequeñas, conseguir mirar los fios de pelo. Y al revés, el individuo que tiene la agudeza baja tiene una baja capacidad para distinguir detalles y la imagen queda borrosa. Acá tenemos una imagen del ojo, donde muestra la retina, muestra muy bien la retina. Acá tenemos también algunos vasos principales del ojo. Y tenemos, sobre todo, la fóvea, que es algo muy importante para la agudeza visual. Bueno, tenemos una mancha oscura, que se llama mácula. Y dentro de esta mácula tenemos la fóvea. Y la fóvea es un punto muy importante en la agudeza, que ya voy a explicar su dimensión. Puede pasar. Ahora sí. Bueno, para adentrar más en la agudeza visual, tenemos que manejar esos dos conceptos, que sería el punto retiniano y la fóvea. Bueno, primero, ¿qué sería el punto retiniano? Bueno, el punto retiniano sería donde, es decir, cuando miramos un objeto, ese objeto va a transmitir su luz hacia nuestra córnea y va a golpear alguna parte de nuestra retina para formar la imagen. Y justamente esa parte que va a ser golpeada por la luz del objeto sería nuestro punto retiniano. Normalmente tiene 11 micrómetros, como puede ver en esa ilustración esquemática. Y generalmente no costuma ser un punto perfecto. Puede ser más como una mancha o algo más brilloso. Bueno, esse ponto é importante porque pode atingir, digamos assim, muitas partes da retina, pero se atinge em uma parte especial, que é uma zona que tem muita agudeza visual, que é a fóvea, é donde, bueno, é como se fosse uma imagem em HD, uma imagem super visível. Pode passar. Bueno, y justamente la fóvea tiene aproximadamente 500 micrómetros de diámetro, cerca de medio milímetro, y es muy chica, pero es una zona que tiene demasiado poder para nuestra nitidez de nuestro ojo. Y así tenemos una parte importante que es
la fobia tiene ese poder debido a que es una zona donde tiene muy concentración de conos y bastones, que es fotorreceptores especiales que pegan la luz y transmiten y mandan un impulso nervioso para el cerebro para formar una imagen. Agora, no que diz respeito à capacidade de distinguir dos pontos, é algo muito importante na agudeza visual, é justamente o que El Galton usa como exemplo, que seria, por exemplo, que uma pessoa normalmente pode distinguir dois pontos separados se seu centro queda a um mínimo de 2 micrômetros de distância da retina. O que quer dizer? Bueno, acá temos a imagem ampliada da imagem anterior, que é o mesmo sentido, que mostra o cono e seu diâmetro de 1,5 micrômetro. E por que a imagem deste ponto tem que ser maior que a imagem de cono? Justamente para não fundir os dois pontos e a pessoa quedar com interpretações erradas. Por exemplo, uma pessoa enxergar um ponto ao invés de dois. Então, justamente tem que ter este grado de tamanho maior que o diâmetro do cono. Tamanho maior que a anchura do cono. Então, acá diz que a agudeza depende do diâmetro de los conos em la fóvea, que justamente foi o que eu acabei de explicar, que possui 1,5 micrômetros. O tamanho do ponto retiniano, que possui 11 micrômetros, que foi a explicação que dije em el slide anterior. A distância mínima que a retina consegue separar entre dois pontos, que é de 2 micrômetros, justamente para ser visível esses pontos e não causar uma imagem borrada, ou seja, mal interpretações ao cérebro. Pode passar, por favor. Bueno, acá temos um exemplo de um exame de nossa companheira, que com a autorização dela, que seria um exame de fundoscopia, ou também chamado retinografia, ou comumente chamado exame de fundo de ojo, justamente por mostrar muito bem a retina e os pontos que hablamos do início da explicação, que seria a fóvea, a mácula, os vasos também, e este pontito brilhante aí que seria a escavação do nervo óptico. E esse exame é demasiado importante, ¿por quê? Porque serve justamente para a identificação e a avaliação do nervo óptico, vasos sanguíneos, avaliação general da retina, avaliação da mácula e da fóvea, e se usa justamente para diagnosticar enfermidades como o glaucoma, retinopatia diabética, a degeneração macular e os transtornos do nervo óptico. Bueno, esse exame, nossa companheira não obteve nenhuma alterações, então está sem alterações, pero é um exame muito importante para salientar em este trabalho, porque, además de explicar tudo que nós outros estamos tentando explicar para vós, também pode ser que tenhamos alguns exemplos destes em los próximos semestres, em semiologia, por exemplo. Então, acá tenho o vídeo de la simulação del exame, e é muito importante destacar o puntito brilhante que já havia falado, que seria a escavação de nervo óptico, porque é muito importante para a diagnosticação de glaucoma. Por exemplo, porque como se vê muito bem na imagem, o tamanho dele pode ajudar el diagnóstico de glaucoma. E entre outras enfermidades. Pode passar. Bueno, agora, falando do procedimento clínico para estabelecer a agudeza visual, creio que muitas pessoas que usam óculos já viram uma vez essa tabla, que se chama cartilha de Snellen, ou tabla de Snellen, e é constituída por letras e números. E, bueno, como vocês podem mirar, tem uma fração matemática, donde el numerador, el número de arriba, es donde significa 20 pés, que es el mismo que 6 metros, que es la visión de la persona a los números o las letras.
Y el denominador sería la visión que una persona normal debería enxergar a esa distancia. Entonces, yo coloquei acá 20 de 20 sería una persona con una visión normal, ou seja, essa pessoa está enxergando o que normalmente há de se enxergar a 20 pés ou 6 metros. 20 de 40 seria uma visão mais reduzida, ou seja, uma pessoa está enxergando em 6 metros de distância o que uma pessoa normalmente enxergaria a 40 pés. E 20 de 200 seria uma visão gravemente deteriorada, porque significa que é uma pessoa que está a 20 metros, 20 pés, 6 metros, e enxerga o que uma pessoa sana enxergaria a 200 pés, que seria 60 metros. Então, só a nível de demonstração de como é este exame, creio que quem usa óculos já passou por isso. Pode passar. Agora, a determinação da distância de um objeto ao olho, a percepção da profundidade, é demasiado importante para determinar a distância. Então, uma pessoa normalmente percebe a distância por três meios, que seria o tamanho que possui as imagens de los objetos conhecidos sobre a retina, o efeito do movimento de paralaje e o fenômeno da estereopsis. A seguir, vou explicar cada uma detalhadamente. Pode passar, por favor. Bueno, então a determinação da distância segundo o tamanho das imagens retinianas do objeto conhecidos seria que, por exemplo, nosso cérebro é treinado. Então, é como que ele conhece a altura, o tamanho de objetos comuns. Por exemplo, seja um auto, seja uma pessoa, ou até mesmo o exemplo clássico deste exemplo, que seria um avião. Todo mundo conhece um avião, até mesmo quem nunca andou sabe que um avião é grande. Então, quando miramos arriba e vemos um avião chiquito, muito pequeno, então nosso cérebro entende que esse avião está muito lejos. Então, esta parte da agudeza visual determina onde os objetos estão, se estão mais cerca ou se estão mais lejos. Pode passar. Aguárdame que no está pasando. Parece que se trabó. Ahí está. Ahí. Volta uma, por favor, professor. Espérame que se trabó. Aí. Bueno, agora sobre a determinação da distância mediante o movimento de paralaje. Bueno, paralaje vem à cabeça movimento. Então, é como se fosse quando dá uma distância relativa dos objetos. Então, eu coloquei acá um exemplo clássico também, que é o gato habla, que é de uma pessoa em um auto em movimento, que mira na ventana e está vendo os objetos mais cercanos estão mais rápidos e os objetos mais lejos estão quase em uma posição estacionária. Isto é devido a que nosso campo visual está mirando, está assim mesmo fazendo, digamos que, uma própria interpretação de que os objetos estão se movimentando, quando na verdade sabemos que não estão. Só é devido à física dele estar em movimento. Pode passar. Para finalizar, determinação da distância por la estereopsis, ou também chamada visão binocular. Seria como que é parecido com o objeto de paralaje, porque também tem uma diferença de nosso olho tem uma diferença cerca de 5 centímetros do outro. Então, cada um projeta uma imagem diferente à retina. E nosso cérebro junta essas duas imagens e forma uma sola. Por isso que não percebemos, assim, não vemos lá imagens dos objetos à metade. Nosso cérebro já faz isso automaticamente. E com isso, cada olho recebe uma imagem ligeiramente diferente e assim o cérebro combina para calcular a profundidade. E um exemplo seria, por exemplo, a falta de um olho.
Se quedamos assim, tapamos um olho e tentamos pegar algum objeto que principalmente está acerca de nós outros, é mais difícil, porque é como se tivesse faltando uma informação para completar essa visão. Então, é isso. Pode passar. Hola, buenas noches. Bueno, hoy hablaré acerca del sistema moral del ojo, centrándome en el líquido intraocular y en los procesos de su formación y salida. Puede pasar, por favor. Bueno, primero recordemos que el ojo está relleno del líquido intraocular, cuya función principal es mantener una presión suficiente para que el globo ocular permanezca dilatado y conserve su forma redonda, como nosotros conocemos. Además, este líquido nutre las estructuras oculares, llevando nutrientes y oxígeno hacia ellas. Este líquido se divide em dois componentes: o humor aquoso, localizado delante do cristalino, e o humor vítreo, situado entre a cara posterior do cristalino e a retina. Pode passar, por favor. Bueno, el humor aquoso es un líquido que circula, es un líquido claro que circula com liberdade. Em cambio, el humor vítreo, também chamado de cuerpo vítreo, é uma massa gelatinosa cuja coesão se deve a uma fina rede fibrillar, formada principalmente por proteoglucanos. Através deste cuerpo vítreo, água e substâncias disueltas podem difundir lentamente, pero o flujo é muito limitado. Um aspecto fundamental é que o humor aquoso está em constante formação e reabsorção. O equilíbrio entre estes dois processos regula tanto o volume como a pressão intraocular, mientras que o humor vítreo não se modifica, queda como se fosse o mesmo desde o nascimento. Não vai se reabsorver nem se formar novamente. Pode passar, por favor. O humor aquoso se forma no corpo ciliar, especificamente em los processos ciliares. Os processos ciliares são pliegues lineares que sobressalem desde o corpo ciliar hacia o espaço que queda detrás do íris, donde se fijan os ligamentos do cristalino e o músculo ciliar em o globo ocular. En esta imagen presente em livro de Guyton, se muestra um corte transversal destes processos. Graças à sua arquitetura plegada, a área total que possui a superfície dos processos ciliares mide uns 6 centímetros cúbicos em cada olho, o qual é notável considerando o pequeno tamanho do corpo ciliar. Bueno, o corpo ciliar está formado por uma capa de músculo ciliar e posteriormente por uma capa muito vascularizada, que irriga ao epitélio secretor que cubre a superfície dos processos. Pode passar, por favor. Acá temos uma lâmina histológica do corpo ciliar, e donde nesta lâmina se pode ver em detalhe lá a capa vascular e as capas, né, que compõem o corpo ciliar. E nessas estruturas em forma de cepilho que estão circuladas por o color rojo, seriam os processos ciliares, por onde se forma o humor aquoso. Pode passar. Hablando agora da formação do humor aquoso. A formação do humor aquoso é, em sua maioria, um processo de secreção ativa que ocorre nos processos ciliares.
Todo comienza con el transporte activo de sodio hacia los espacios intercelulares, impulsado por la bomba de ATP ubicada en la membrana de las células epiteliales. Este sodio queda retenido en las zonas intercelulares, lo que provoca un aumento de la concentración de solutos en el intersticio de los procesos ciliares. Junto com o sódio também se desplazam cloro e bicarbonato para manter a neutralidade elétrica. Esta acumulação de íons genera um gradiente osmótico que impulsa o movimento de água. As artérias da capa vascular são muito permeáveis e possuem grandes poros, o que facilita o passo de água desde os vasos sanguíneos hacia os espaços intercelulares. Devido à diferença de concentração, que é maior no interstício e menor nos capilares, a água se desplaça por ósmose. E a este gradiente também se contribuem outros solutos, como aminoácidos, ácidos ascórbicos e glucosa, que se transportam por mecanismo de transporte ativo ou difusão facilitada. Uma vez que a água alcança o interstício, ele flui hacia a câmara posterior e depois llena tanto a câmara posterior como a câmara anterior do ojo. O moracoso se produz e se elimina, se desecha, de maneira contínua, a uma velocidade média de 2 a 3 microlitros por minuto. Pode passar. Uma vez formado, o moracoso sigue um recorrido bem definido. Desde os processos ciliares, fluye através da pupila hacia a câmara anterior do ojo. De aí circula por delante do cristalino hacia o ângulo iridocorneal, que é decir, o ângulo que há entre a córnea e o íris. Luego atravessa a malha trabecular, que se assemelha a um tramiz ou uma peneira, que formam orifícios importantes que vão regular a filtração do humor aquoso hacia as venas aquosas e finalmente penetram o conducto de Schlemm, o qual desemboca em las venas extraoculares. Pode passar, por favor. Acá temos uma figura onde se mostra a anatomia do ângulo iridocorneal e esta estrutura, essa imagem vai mostrar com detalhe estas estruturas que estão ali presentes. Vemos que os espaços entre as trabéculas formam um trajeto contínuo desde a câmara anterior hacia o conducto de Schlemm. Este conducto, o conducto de Schlemm, é uma vena de paredes delgadas que rodeia todo o perímetro ocular. O endotélio é altamente poroso, o que permite o passo de moléculas pequenas, sino também de proteínas e incluso partículas que têm o tamanho de eritrocitos. Aunque anatomicamente seja um vaso penoso, a quantidade de humor aquoso que drena é tão grande que este conducto se llena principalmente de líquido, desplazando a sangue. E desde o conducto de Schlemm parte pequenos vasos chamados venas aquosas, que se conectam com venas maiores do humor e que transportam exclusivamente o humor aquoso. Bueno, em resumo, o sistema humoral do ojo se barra em um delicado equilíbrio entre a formação ativa do humor aquoso por os processos ciliares e sua drenagem através do ângulo iridocorneal e o conducto de Schlemm. Este equilíbrio é essencial para manter a pressão intraocular estável, o qual assegura a forma do ojo e, por lo tanto, é o correto funcionamento do sistema visual. Muchas gracias. Olá a todos, como estão? Consegue ver? Consegue ver-me? Así es, Sí, sí, señor, sí. te vemos.
Sim, oi, professor. Sou o Felipe, só estou apresentando pelo iPad da Pamela, tá? Yo agora iré hablar sobre los conceptos de la presión intraocular. La presión intraocular, ela se genera através del humor aquoso. A pressão intraocular normal é de 12 a 20 milímetros por mercúrio, com uma média de 15 milímetros por mercúrio. Podemos achá-la através da tonometria, como mostra a imagem ao lado. É, temos um tonômetro com o êmbolo central, onde aplicamos uma pressão em cima da córnea de ojo, para que até a córnea sofrer uma, vamos supor, uma obstrução e se desplazar. Com isso, determinamos a pressão intraocular do olho. Pode passar, professor. Regulação de la pressão intraocular. Lapio depende principalmente de la resistência de la salida del humor aquoso, desde la câmara anterior hacia el conduto de Schwenn. Esta resistência se produz através de uma malha trabecular com os poros microscópicos de 2 a 3,1. O fluxo normal do humor aquoso e da pressão é de 12 a 20 milímetros por mercúrio. Quem dá a pressão era o muro, por ele conseguir sair das trabéculas corretamente e poder realizar sua função. A saída do muro aquoso das trabéculas seria de 2,5 1 por minuto. Assim é o conduto de Schwenn. Pode passar. Mecanismo para limpiar os espaços trabeculares. É um humor aquoso, pode acumular algumas partículas por, vamos ter, alguma inflamação ou por algumas proteínas ou algum sangue que fez com que o humor aquoso não consiga sair das trabéculas corretamente. E para evitar essa má regulação, temos algumas células fagocíticas que em la superfície trabecular elimina os desechos. E também temos uma capa de retículo endotelial fora do conduto de Schwenn, que dirige as partículas. E tudo isso vai fazer com que mantenha o humor aquoso limpo e funcional. Ali em observação, embaixo da imagem, podemos ver o canal de Schwenn, que é responsável por drenar aquoso de la câmara, o humor aquoso de la câmara anterior e devolvê-lo à corrente sanguínea, auxiliando na regulação da pressão intraocular. Pode pular, professor. Glaucoma. O que é o glaucoma? Como meus amigos falaram um pouco sobre o glaucoma, glaucoma é uma enfermidade onde encontramos a pio muito elevada a níveis patológicos. O que seria a pio? A pio é a pressão intraocular. Pressões peligrosas da pio que causam o glaucoma seria de 25 a 30 milímetros por mercúrio, que podemos ter uma perda progressiva da visão e de 60 a 70 milímetros por mercúrio, que pode ocorrer cegueira em horas ou dias. O que ela pode ocorrer? Ela pode ocasionar bloqueio do fluxo axoplásmico, causando morte neuronal. Em o disco laminar, vai ocorrer tipo uma ruptura, vai se fechar o disco laminar, e com isso o fluxo não vai poder, não vai ocorrer o fluxo axoplásmico, e que vai fazer com que não terá uma irrigação correta de las células neuronais, e por isso ocorre a morte neuronal.
Podemos ter também, como mecanismo de dano, compreensão das ações do nervo óptico em o disco óptico também. Em a imagem ao lado, podemos ver no glaucoma ali, na primeira imagem, obstrução da drenagem do humor aquoso, que daí vamos ter a obstrução das trabéculas, e daí o humor aquoso não vai poder realizar su, sua drenagem corretamente. E por baixo podemos ver um aumento da pressão intraocular, que vai lesionar os vasos ópticos e, como os vê, bloquear o fluxo axoplásmico. Pode pular, professor. Algumas causas do glaucoma seria o glaucoma agudo e o glaucoma crônico. O glaucoma agudo pode ocasionar inflamação ocular através de leucócitos e restos que vão bloquear a malha trabecular. Vão bloquear as trabéculas e, com isso, não vai ter a circulação correta do humor aquoso e, por isso, vai ocasionar vai fazer com que a pressão intraocular aumente. No crônico, podemos ver que afeta o nervo óptico e aumenta a lapio, podendo ocasionar uma oclusão fibrosa progressiva de los espaços trabeculares, que vai ter um desarrollo lento, pero um dano acumulativo. E daí eu coloquei ali ao lado duas imagens, do glaucoma agudo e crônico. Pode pular, professor. Opções terapêuticas para curar o glaucoma. Temos tratamentos farmacológicos, que seria através de colírios, para reduzir a secreção de humor aquoso ou aumentar sua absorção, para que o olho continue sano e tenha seu desenvolvimento corretamente. Também temos através de tratamento quirúrgico, que vai abrir os espaços trabeculares. Também temos que vai criar condutos alternativos, que vai derivar o humor aquoso em espaço subconjuntival e muitas vezes lograr ou reduzir a pressão de forma eficaz. E para concluir nosso trabalho, pode pular, professor? Temos uma conclusão. A óptica de la visão vai integrar princípios físicos e fisiológicos, que explica como o logra enfoque imagem com nitidez em la retina. É o estudio de las lentes oculares, de los mecanismos de acomodação e de los errores de refração, permite compreender as bases de la função visual normal. Además, a análise do sistema moral e de la pressão intraocular resulta essencial para reconhecer patologias frequentes, como é o glaucoma, e orienta seu tratamento. Graças. Muy bien, ¿dónde están mis expositores? No les veo a todos. Muy bien, a ver, falta... Ah, ya, Borges está con Pamela. Y Luis Felipe está a ver si me fue el nombre, discúlpeme. Tá com a Raíssa. Raiza. Sí, Raíssa. sí. Después está Emanuele. Sí, muy bien. Chicos, el trabajo realmente está completo, completísimo. Luego se nota que está en base al libro de Gaito. Sí, se nota que, bueno, se esmeraron para realmente hacer un excelente trabajo, brillante. Sí, no hay nada que decirle realmente. Y más todavía que pudieron poner ejemplos, ¿verdad? Porque, bueno, ¿qué más que nosotros los estudiantes de medicina y los médicos, ¿verdad? Que, bueno, tenemos problemas oculares, que usamos anteojos, porque estudiamos mucho, dormimos tarde, plantado, que estudia fisio, micro y toda esa historia.
bueno, microscopio, computadora, bueno, entonces nos termina afectando muchas veces el ojo, ¿verdad? Sí, el cansancio y entre otras cosas. Bueno, entonces, aquí hay unos conceptos básicos que se tienen que aprender en este capítulo para cuando lleguen a la materia de oftalmología, ¿sí? Les digo que oftalmología es una de las especialidades top, top, ¿sí? Top, top. Así de sencillo. Y ahí tienen varias opciones. Si le gusta la tecnología, si le gusta la clínica, si le gusta operar, ¿ok? Y bueno, y vivir bien, oftalmología es una excelente opción, ¿ok? Y no hacer plantón, aparte de eso, ¿ok? También. Bueno, entonces, oftalmo es una excelente elección siempre, siempre. Y bueno, acá algunos términos a manejar. Entonces, refracción, ¿qué es? Entonces, índice de refracción, ¿qué es una distancia focal? ¿Qué es dioptría? Anoten, yo lo que quiero es que anoten estos términos y lancen como tópicos en sus grupos. Está para sus compañeros, ¿sí? Entonces, el profe quiere que repasemos qué es índice de refracción, qué es distancia focal, qué es dioptría, ¿sí? Y bueno, y fíjense que acá también se citan ya algunas alteraciones, ¿verdad? Que, bueno, se vuelven interesantes, ¿verdad? Cuando uno lo lee, porque eh, siempre hay en un grupo quien lo presenta: miopía, hipermetropía, y entre estos dos, miopía y miopía, hay que saber lo siguiente. Entonces, ¿qué es miopía? ¿Qué es hipermetropía? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién ve de cerca y no de lejos? ¿Y quién ve de lejos y no de cerca? ¿Y con qué lente se corrige? ¿Quién es con lente curvo, con lente cóncavo? Que lo estuvieron exponiendo bastante bien. Astigmatismo, otro término. Astigmatismo, ¿qué es? ¿Está defecto de quién? ¿Del cristalino? ¿La retina o la córnea? Bueno, ¿ok? Ah, después, también fueron citando la opacidad de una estructura ocular que da origen entonces a lo que es la catarata, ¿sí? También fueron citando así a la presbicia, que es justamente una pérdida que se va dando justamente por la vejez, ¿verdad? Es propio algo de la vejez. Y bueno, entonces también sumar en el diccionario. También fueron citando, ¿cómo se llama este? Eh, la, eh, el glaucoma, ¿ok? Que justamente corresponde a una patología donde existe un aumento de la presión intraocular, la presión intraocular, donde la presión intraocular normal va entre 12 a 20, ¿verdad? Entonces, alguna literatura dicen 10, 20 pueden encontrar, ¿ok? Bueno, 10, 12 está bien. Y bueno, realmente, bueno, me sorprendió que hayan encontrado un valor porque, bueno, glaucoma se cita como un aumento de la presión intraocular, pero nunca se dice cuánto, ¿verdad? Entonces, está aumentado, pero no sabemos a partir de cuánto. Pero bueno, el compañero estuvo citando 25 para arriba, entonces escuché. Y bueno, entonces interesante, glaucoma. Fíjense que hay muchas personas que están con dolor de cabeza, cefalea, hace varios tiempos, ya hace 2, 3 años que está con dolor de cabeza. Él ve bien, de todos los colores, no tiene, no ve una imagen distorsionada, ve perfectamente, pero está con dolor de cabeza y no va al oculista. Y fíjense que uno de los lugares donde tenemos que acudir cuando tenemos dolor de cabeza es al oculista, ¿ok? Al oculista. Bueno, ¿por qué? Y bueno, puede ser que ese dolor de cabeza esté relacionado con un aumento de la presión intraocular, ¿sí? O entonces quiero que manejen el valor normal de la presión intraocular, que va entre 12 a 20, ¿sí? Y bueno, y por arriba de esto, glaucoma, ¿verdad? ¿Qué más fuimos citando acá? Citaron también la técnica de la medición, entonces, de la presión intraocular, justamente. ¿Ok? Entonces, que no se hace mediante una punción, ¿verdad? Que podría ser entonces peligrosa, sino que se hace mediante como un contacto con la córnea, ¿verdad? Se hace entonces como un toque sobre él, ¿ok? Para medir el tono, ¿sí? Que justamente el compañero lo estaba explicando bastante bien. Bueno, explicaron también entonces la tabla de Snell, ¿ok? Que bueno, todo aquel que fue al oftalmólogo alguna vez hizo esa prueba entonces de ese cuadro con las letras, está más grande y más pequeñas, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, solamente felicitarles. Muy completo el trabajo, excelente. Se nota que estudiaron. El libro de Guyton está ahí plasmado.
y hubieron informaciones más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me gusta. Entonces, están de parabienes y así también los compañeros que estuvieron acompañando, ¿sí? Bueno, muchas gracias chicos por estar acá. Ok, gracias por hacer el esfuerzo. Entonces, ahora sí pueden salir a disfrutar. Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Chao.